Nos últimos estudos, nós temos visto as obras da carne. E nós vimos inicialmente os pecados de natureza físicos, de natureza sexual. Nós vimos prostituição, impureza, lascívia e impureza. Aí depois nós vimos os pecados físicos que dizem respeito à própria saúde, que vimos a bebedice e a glutonaria. Aí nós vamos, a partir de hoje, nós vamos ver os pecados de natureza espiritual, os pecados conhecidos como pecados espirituais, que são os pecados de idolatria e feitiçaria, tá certo? Hoje nós vamos ver o pecado de idolatria. Eu não acredito que dê para ver tudo, mas a gente vai estudar até onde der, e se não der para ver tudo hoje, a gente conclui na semana que vem, tá bom? Vamos compartilhar uma tela. Bom. Então, nós temos, o estudo tem acontecido, pela graça de Deus, nas sextas-feiras, e nós temos visto esse texto da palavra de Deus, que fica em Gálatas 5, de 16 a 17, que diz que as obras da carne são conhecidas, não é? E elenca os pecados conhecidos como obras da carne. E ele diz, e coisas semelhantes a estas. Então, muito mais pecados existem que são praticados pela a carne ainda decaída, ainda quando nós estamos aqui nessa carne corrompida ainda, né? Mas nós temos o Espírito de Deus que nos ajuda e nos ilumina para que nós possamos ter uma vida santa, reta diante de Deus, para que a gente possa glorificar a Deus na nossa vida. E para isso a gente precisa conhecer, a gente precisa estudar a palavra de Deus, a gente precisa ter comunhão, para que a gente realmente possa desenvolver o verdadeiro caráter cristão. E esse estudo, para mim, tem sido muito importante, porque a gente tem visto que muitas coisas que nós praticamos ou temos dificuldades, a gente passa a conhecer mais a fundo, verificar como é que a gente pode se livrar desse tipo de comportamento. Então, hoje nós vamos estudar os pecados, começar a estudar os pecados espirituais, que eles são idolatria e feitiçaria. Provavelmente nós vamos ficar umas 2 aulas ou 3 só na idolatria, certo? E a idolatria, o pecado espiritual, na realidade, ele vai refletir a maneira como o homem se relaciona com o mundo espiritual. Seja com o relacionamento do homem com o Deus único e verdadeiro, e seja com o mundo dos demônios, dos espíritos, não é? Espíritos malignos. Então, a gente vai ver a idolatria nesses 2 âmbitos e a feitiçaria, que é o relacionamento mais diretamente com esse mundo dos demônios. Idolatria é um termo que, no grego, ela é composta de 2 palavras. Eidololatreia. O que quer dizer isso? Ídolo e imagem, ou ídolo, e adoração. É adorar um ídolo ou uma imagem. Isso quer dizer a palavra idolatria, adorar, prestar culto, adorar a uma imagem ou a um ídolo. A prática da idolatria, ela tem sido considerada como um dos pecados mais terríveis para si. Todo pecado é terrível, mas o pecado de idolatria, ele é muito grave porque ele aliena, ele afasta completamente o homem de Deus. O homem que pratica a idolatria, ele vai se afastar completamente de Deus, ele não vai ter interesse nas coisas de Deus. Então, é importante que a gente compreenda isso. Esse pecado de idolatria, ele na realidade vai ser um alicerce para os demais pecados, ele vai servir de base, a idolatria vai afastar o homem de Deus e vai servir de base, de alicerce para os demais pecados, para os outros pecados que o homem vai cometer na sua vida afastado de Deus. E a gente tem que ter cuidado, sempre quando eu falar assim, para a gente não pensar sempre no, opa, isso aí então é pro ímpio. Vamos sempre pensar que esses pecados que a gente está considerando como sendo para o idólatra, para o ímpio, a gente tem que verificar e fazer uma avaliação se nós não estamos cometendo alguns desses comportamentos, praticando algum desses comportamentos ou cometendo algum desses erros, tá certo?
Por causa desses pecados, do pecado de idolatria, Deus abandonou os homens às paixões infames, à sua própria, como se fosse a sua própria sorte. Então, eu queria que a gente fosse para Romanos, todo mundo abrisse a Bíblia, em Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 23. Para a gente ter uma noção do que acontece quando eu digo que ele é o alicerce para os demais pecados e que, por causa desse pecado de idolatria, Deus abandonou os homens à sua própria sorte, deixou os homens entregues às suas paixões. Então, ele diz assim, que, dizendo-se sábios, os homens tornaram-se loucos, porque eles mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso, também Deus os entregou à concupiscência dos seus próprios corações, aos desejos do seu próprio coração, às paixões do seu próprio coração. E entregou a imundícia para desonrar os seus corpos entre si. Porque mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Até o 25. Agora vamos pular para o 28. O 28 diz assim, olha, concluímos no 25, ele dizendo que, a palavra de Deus dizendo que eles honraram mais a criatura do que o Criador. E o 28 diz assim, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém. Por isso o termo paixões infames, não tem, de má fama. Então, aí ele vai elencar uma série de pecados, de maldade, de práticas infames e abomináveis que Deus entregou aos homens ao desejo do seu próprio coração, tá certo? Então, vamos continuando. O que ele faz? Ele deixou o homem entregar o seu coração para satisfazer os seus próprios anseios, porque ele, ao invés de dar glória a Deus e adorar a Deus, ele resolveu adorar a criatura, imagens e homens, ao invés de adorar o Criador. Com isso, ele passou a criar religião de rituais, religião de ritos. Ele buscou, numa religiosidade humanamente concebida, ele buscou dar sentido à própria vida. Então, por que ele precisa de tantos rituais e de tantos ritos e de tantas, alguns de novena, outros precisam de muitas festas, outros precisam de louvores demais, não que esteja errado no caso louvor, mas eles precisam praticar rituais, praticar comportamentos que dê sentido à própria vida dele, que na realidade não tem sentido, porque eles não conhecem o Deus verdadeiro. A gente chega, então, e vai imaginar como era a idolatria no judaísmo. O judaísmo conviveu com a idolatria, na época do judaísmo, o judaísmo conviveu com a idolatria pagã, uma idolatria de culto a demônios, culto a deuses que não são deuses, não é? Nos tempos do Velho Testamento, esses deuses faziam parte da vida dos povos. Eles tinham vários ídolos que eles adoravam. Aí eu pergunto para as irmãs pensarem um pouquinho. A gente pode pensar assim, irmã, idolatria é uma coisa que não diz muito respeito à igreja cristã, não diz muito respeito principalmente à nossa comunidade lá na igreja. Mas eu digo para as irmãs, sinceramente, estudando sobre isso, eu verifiquei como ela está perto de nós evangélicos, cristãos que confessamos a Cristo como nosso Salvador. Ela está muito próxima. Vamos, sempre que eu continuo falando, pensar, botar na mente que isso que a gente está falando, a gente tem que trazer e fazer uma análise da vida que nós temos. Então, o judaísmo, na época, ele convivia, na época do Velho Testamento, ele convivia com o mundo dominado pela idolatria pagã. Então, os deuses faziam parte, era uma coisa muito física, visível, a idolatria dos povos, né? Aí eu pergunto para os irmãos, não é diferente hoje? Não é diferente hoje, tá certo? Nós vamos, com o caminhar do estudo, a gente vai verificar que nós continuamos vendo o mundo praticando a idolatria, que é como a gente voltou lá atrás, o alicerce, é como se fosse assim, é o pecado maior que separa o homem de Deus, é a idolatria. E Deus tem tanta raiva de idolatria, tem tanto pavor, abomina a idolatria,
que ele disse que entregou, porque o homem não deu a glória a Deus, ele entregou o homem aos desejos da própria carne do homem, não é? Então, isso é muito sério. Quais eram os deuses, aqui para a gente ter um pouquinho de relembrar o que a gente está lendo agora? É interessante que nós estamos acabando de passar por Josué, então esses deuses, eles já entraram na história, desde Êxodo, eles já entraram na história do povo judeu, não é? Lá, os povos que conviviam em volta dos judeus, eles adoravam deuses como Baal. Números 22, 41 diz que um dos deuses que era adorado naquela época era Baal. E esse deus é um deus terrível, tremendo. Deus, assim, fala que as pessoas que adoravam esse deus eram pessoas pavorosas, porque vocês veem a figura de uma pessoa, de um sacerdote entregando uma criança nas mãos de uma estátua cheia de fogo dentro dela, e essa criança era consumida por aquele fogo, a mão da estátua fervia, e aquela criança era oferecida ali naquela estátua. E eles faziam isso acreditando que eles estavam se comunicando com o mundo no mundo espiritual, não dos mortos, desculpa, do mundo espiritual, e eles conseguiam favores ou perdão quando eles praticavam alguma coisa que eles consideravam que não deveria ter sido feito. Então, eles ofereciam esse tipo de sacrifício de vidas humanas, que Deus abomina. Um outro ídolo era Astarote. Em Juízes 12, 13, diz assim: porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Era uma deusa na figura feminina, eram deuses bizarros, figuras bizarras, de meio homem, meio figura humana, meio animal, os pés, às vezes o bico. Esse daqui tem uma cara de não sei se cachorro, cavalo, o Baal. Astarote também tinha asas, tinha pernas, pés de animais, então eram coisas bizarras. Outros tipo de ídolo que eles adoravam também eram os terafins. Também ele diz aqui em Juízes, ele diz: e teve este homem Mico uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e fez deuses, e fez uma bata sacerdotal, e consagrou um de seus filhos para que lhe fosse sacerdote. A gente vai já passar por esse texto agora em Juízes, tá certo? Esse homem fez essa bata, porque Deus definiu que o sacerdócio seria pelos levitas, mas ele já preparou um sacerdócio separado, ou seja, não deu a glória a Deus, ele preferiu adorar a criatura, adorar os deuses que eles faziam com as próprias mãos. Tem uma figura muito interessante no Velho Testamento também, que fala que é a rainha do céu. Isso aqui eu queria que vocês frisassem bem, para que a gente comece a compreender a idolatria de uma religião que nós vamos já falar nela. Rainha do céu, Jeremias 7,18 diz assim: os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo e as mulheres preparam a massa para fazerem bolos à rainha dos céus e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Isso é Deus falando. Essa figura da rainha do céu, eu pesquisei em vários sites e ela é uma figura de mulher, uma figura feminina, que também é representada com uma criança no colo. Aqui ela está como se tivesse tal. Em outras, eu não sei se dessa dá para ver direito, mas em outras figuras ela está até com o seio de fora, está amamentando a criança. Então, essa figura de uma deusa com uma criança no colo, ela é muito antiga. Jeremias, lá em Juízes, lá saindo do Egito, é muito tempo atrás, e já existia essa figura. E a gente vai verificar agora, com o passar do estudo, que essa figura vem de antes de lá, muito antes de lá, tá certo? Da época que eles saíram do Egito. E ele diz outro texto que também é citado em Deuteronômio 12, 3, que ele diz assim, que eles adoravam falsos deuses nos altos e nos montes. Lembram que ele falava que eles faziam altos? Altos eram como se fossem, como é que chama isso aqui? Altares nos montes e também embaixo nos bosques, embaixo das árvores. A gente viu isso com Balaque, ele fazendo vários altares embaixo das árvores, sobe no outro monte, faz outro altar. Então, esse aqui, ele diz assim, Deuteronômio, e derrubareis os seus altares e quebrarei as suas estátuas, e os seus bosques queimareis a fogo, e destruireis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. É interessante que a gente vê que é uma coisa que eu sei que para as irmãs, assim como para mim,
a gente pode pensar, quando Deus manda que o povo dele que está andando em caminho da terra prometida, quando ele manda que destrua todo mundo, destrua tudo, menino, gato, cachorro, mulher, velho, é porque eram pessoas que tinham ódio de Deus. O mundo ímpio, o mundo incrédulo, ele não entende isso, ele vai dizer que esse Deus não é um Deus de amor. Mas acontece que essas pessoas, eles têm pavor de Deus, eles não querem ouvir falar do Deus verdadeiro. Por quê? Lembra lá em Romanos que ele diz o quê? Que eles deixaram de adorar o Criador para adorar a criatura, o ser criado. E às vezes não é nenhuma criatura, eles adoram madeira, pedaço de pau, que não tem sentido de nada, e eles adoram, e eles não dão glória a Deus. É muito importante que a gente tenha em mente isso, eles não dão glória a Deus. Então, um exemplo também que nós temos dessa idolatria que o judaísmo conviveu com ela e praticou, nesse caso aqui ele também praticou, está em Êxodo 32, é o exemplo do bezerro de ouro. Essa devoção nacional, como a gente sabe que foi quase a nação toda, eles trouxeram do Egito práticas pagãs, práticas idólatras. E Moisés subiu ao monte para falar com Deus, para receber a lei de Deus. E essas pessoas que ficaram lá embaixo, como eles não têm fé, como eles não creem, o que eles fizeram? Eles resolveram que queriam uma imagem para adorar. Irmãs, é muito interessante eles precisarem de uma figura. Porque quando Deus diz que ele é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, é porque ele não quer que a gente tenha nenhuma imagem de nada de Deus, e nem que o mundo ímpio diga que aquela imagem é um Deus. Então, quando Moisés subiu e demorou para descer, eles já procuraram a idolatria, já prepararam um bezerro de ouro para que eles tivessem uma figura para adorar. Eles tinham e nisso é muito interessante que a gente preste atenção, porque a partir do momento que eles precisam de figuras humanas ou de bezerro de animais para adoração, é porque eles não têm dentro do coração deles o Deus verdadeiro. Porque se você tem um Deus verdadeiro, você não precisa de muita coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo agora, que é lá da frente, mas vou falar agora. Nós estamos sem uma igreja, então nós estamos sem um templo físico. Eu acho importante o templo físico. Por que eu acho? Só porque Deus deixou dito. Ele disse que não deixai de congregar-vos, como é costume de alguns. Então, se ele disse isso, é porque é importante que a gente tenha um templo para se reunir. Porque ele disse 2 grandes mandamentos: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãs, eu pergunto uma coisa para as irmãs: tem possibilidade de a gente amar o próximo sem conviver com ele? Não existe, irmã. Não existe. Sabe por quê? Porque eu amo todas vocês e vocês eu tenho certeza que me amam. Mas vamos comer 1 quilo de sal? Vamos comer 1 quilo de sal para a gente mostrar que ama mesmo na hora que a gente começar a ter problema? Porque todo relacionamento tem problema. Então, a gente não precisa de uma figura, de um templo, porque Deus disse que quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas nós precisamos, sim, ter Deus no coração para cumprirmos os mandamentos, resumindo os 2 grandes mandamentos, não é isso? Então, nesse momento que nós não temos um templo, a gente precisa estar em comunhão, para que a gente continue adorando a Deus verdadeiramente no nosso coração. Mas nós não precisamos do templo em si, não é ele que é o objeto, como, por exemplo, a Igreja Católica precisa estar lá dentro daquele templo, como a Igreja Adventista que diz que tem que estar dentro daquele templo, daquela igreja. Nós não. Nós temos, se nós reunirmos muitos trabalhos da nossa, de várias denominações, vou dizer da nossa também, começaram numa casa muito simples, ou num galpão, ou não precisa de estar num templo bonito e tudo mais. Então, mas os idólatras do Velho Testamento precisavam disso, tá certo? E os idólatras de hoje também precisam disso. Tem gente que acha que só adora a Deus se estiver lá no templo. Tem gente que quando a igreja está aberta, todo dia está lá. Mas não participa do culto de oração, não participa da Santa Ceia, não participa da sociedade feminina. Por quê? Porque não está indo no templo. Adorar em espírito e em verdade. Sempre que tem a oportunidade de estar reunidos os irmãos, ouvindo a palavra de Deus, eu sempre que posso, eu sei que as irmãs também, então as que estão aqui estão juntas também. Seja num simulado como se chama? Um simulado
de Oance, seja no simulado de líderes, seja numa conversa sobre um personagem bíblico, a gente está ali, a gente não precisa do templo, a gente não precisa de estar lá para exercitar a comunhão. Mas eles precisavam de uma imagem, de uma figura para exercitar a comunhão, tá certo? Então, eles mandaram que fizesse o bezerro de ouro, e nós conhecemos a história e vimos o que Deus falou sobre isso, como Deus condenou, tá certo? O que aconteceu? Eles começaram, Deus tirou o povo dele do Egito, que era um país, um reino extremamente idólatra. Eles adoravam muitos deuses, a rã, o sol, o rio era como se fosse um deus para ele, o próprio Faraó era como se fosse o filho do deus Sol. Então, eles tinham muitos deuses. E, naquele momento, Deus deixou por 400 anos esse povo, o povo que ele iria formar, ele deixou lá dentro, no meio dessa idolatria. Mas um dia ele disse que buscaria e levaria para a terra prometida, aqui nesse pontinho aqui, Israel. Então, ele foi lá no Egito, buscou com mão poderosa esse povo e disse para esse povo, é interessante que a gente comece a ler os textos mesmo e pensar, olha, ele quando viu aquele povo lá dentro, não foi que ele apareceu na sarça para Moisés, ele usou figuras, mas nenhuma jamais ele autorizou para que a gente usasse figuras para a idolatria. Quando ele apareceu na sarça, ele ensinou a Moisés através da sarça. Mas ele disse, eu sou o Senhor teu Deus, não terás deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás a elas, nem as servirás. Então, a gente precisa entender que ele tirou aquele povo do Egito e ele trouxe aquele povo aqui, ele tirou aqui do Egito e ele trouxe aquele povo aqui, atravessou aqui, é o Mar Vermelho, essa pontinha aqui da península é o Mar Vermelho. Ele tirou lá de Gósen, não é? E ele trouxe, atravessou esse povo aqui no Mar Vermelho com mão poderosa, não sei se aqui ou se bem aqui, ele atravessou esse povo e ele deixou esse povo aqui dentro dessa península do Sinai por 40 anos. Nesses 40 anos, Deus instruiu muito severamente os judeus contra a idolatria. Ele disse que aqui, quando eles saíram, só era idólatra, povo idólatra. Ele disse que esses povos, aonde ele levaria a nação de Israel, eram povos idólatras, extremamente idólatras. E ele deu várias ordens para o que eles deveriam fazer quando eles chegassem na frente desses povos idólatras, tá certo? Então, eles entraram na terra prometida, chegaram na terra da promessa. Aí a gente vai ver, lembra, esse aqui, aqui onde tem esse pedacinho aqui assim, daqui um pouco mais para cima, eu trouxe para cá, tá certo? É um pedacinho, aqui é como se fosse esse pedaço aqui, bem aqui, e aqui essa pontinha como se fosse mais aqui para baixo. Aqui eu botei, olha, cananeus, amorreus, refaíns, moabitas, os aveus, os filisteus, os cananeus novamente, ferezeus, jebuseus, eram todos povos que já existiam naquela terra, e eram povos extremamente idólatras. E Deus disse que quando eles entrassem na terra da promessa, eles deveriam destruir totalmente o povo idólatra. Deus deu essa terra para eles. Olha que coisa tremenda. A gente pode pensar assim, mas Deus mandou matar. Gente, Deus mandou matar, porque Deus abomina a idolatria. Eles não deram glória a Deus. O homem humanista, o que não conhece a Deus, ele quer dizer assim, muitas vezes eu ouvi falar isso, mas esse Deus não é um Deus de amor, é um Deus que não tem misericórdia. Deus, desde o princípio, foi o criador do homem, de toda a terra, de tudo que há na terra. E ele fez o homem para que pudesse ter comunhão com ele e o adorar. E o homem separou-se de Deus por opção. Ele quis se separar de Deus. Quando ele se separou de Deus, ali naquele momento ele estava. Aqui, como diz Romano, o que ele diz? Honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Adão e Eva honravam mais a eles próprios, querendo conhecer o bem e o mal, querendo serem iguais a Deus, do que honraram a Deus com a obediência. Então, desde lá, Deus poderia ter morto Adão e Eva ali naquele momento. Ele seria injusto se ele matasse Adão e Eva naquele momento? Não seria injusto. Ele teria aplicado a justiça perfeita dele. Mas ele, por amor, ele os redimiu.
E ele ensinou a forma como a gente deve se aproximar dele. Uma das formas que a gente deve se aproximar de Deus é jamais, jamais aceitar a idolatria. E são vários tipos de idolatria, a gente vai aprender um pouco mais sobre isso com o tempo. Então, quando eles entraram na Terra Prometida, era para eles terem feito o que Deus mandou, na luta, lutando, exterminar completamente o povo idólatra. Mas o que foi que aconteceu? Em Êxodo 23, 24 e 33, ele disse que se eles não fizessem isso, se eles não destruíssem, aqueles povos serviriam de tropeço. Tropeço é quando ele vai andando e ele vai cair, vai tropeçar e vai cair naqueles povos, tá certo? E diz também em Juízes que os seus deuses, os deuses daqueles povos, seriam um laço para eles. Um laço é como se fosse uma armadilha. Aqui, ó, Êxodo 23, 24 e 33, diz assim, olha, não te inclinarás diante dos teus deuses, nem os servirás, nem farás imagem às suas obras. Antes os destruirás totalmente, e quebrarás de todo as suas estátuas, e servireis aos seus deuses. Se servires aos seus deuses, certamente isso será para você um laço. Eu vou só conversar uma coisa com as irmãs aqui. As irmãs devem estar pensando assim, mas irmã, isso aí a gente faz, isso é fichinha para a gente, irmã, a gente não adora, não está prostrado na frente de nenhuma imagem, é verdade, a gente não se prostra diante de imagem, mas tem várias religiões que se prostram diante de imagens, e a gente considera, a gente não estou dizendo nós aqui, nós seis aqui não, mas muitos evangélicos, muitos cristãos se consideram irmãos, como se essas pessoas também crescem em Deus e em Cristo, de pessoas que adoram ídolos. Vocês querem ver um ídolo? Vocês sabem que para você ser adventista do sétimo dia, você precisa basicamente crer na Ellen G. White, né, que é a profetisa deles, é um ídolo para eles. E você precisa ter várias regras que você não pode descumprir. Se você não guardar o sábado, ou se você comer carne de porco, ou se você tomar café, você está destruindo totalmente uma ideologia, um ideal, uma idolatria que eles têm. Eles têm verdadeira idolatria. Só eles estão certos. E a palavra de Deus diz que os alimentos foram feitos para o estômago, que a gente não deve se prostrar diante de homem nenhum. Então, nós temos a palavra de Deus na nossa mão e vem uma mulher que se diz profetiza e inventam a religião, as pessoas vão atrás, elas se prostram, praticamente se prostram, só não ficam de joelho na frente da mulher, mas dentro dos conceitos, das teorias dela, ficam de joelhos. E a gente acha que essas pessoas servem ao Deus da gente. Aí eu pergunto para vocês, irmãs, será que elas estão servindo ao nosso Deus? Elas estão servindo ao Deus que diz que não pode não pode idolatrar nenhum homem. Está pesando aqui. Foi eu meditar de remédio aí. Como? Ainda vão? Como, irmã? Desculpa, tá? Tá bom. Então, irmãs, a gente precisa entender que essa idolatria lá do Velho Testamento não está longe da gente. A gente precisa saber que o Deus que nós servimos abomina a idolatria. E ele manda que a gente destrua totalmente. Hoje, a gente não deve destruir o templo, nem destruir as pessoas que adoram o ídolo, mas a gente pode destruir isso no nosso coração. A gente pode entender que se eles adoram ídolos, eles não estão adorando ao Deus que nós servimos, tá certo? Aí, aqui em Juízes, ele diz que os deuses seriam como se fosse por laço. Ele diz assim, ó, mas vós não obedecestes à minha voz. Assim também eu disse, não os expulsarei de diante de vós. Antes estarão como espinhos nos vossos lados, e os seus deuses vos serão por laço. Então, a gente viu realmente que isso aconteceu com o povo judeu. Os deuses deles foram por laço, porque lá no finalzinho de Josué está dizendo... E Efraim não expulsou, aí diz, os seus heveus, os jebuseus, ou seja lá quem foi, lá da sua terra. E fulano de tal não expulsou da sua terra. E Judá conviveu com esses povos aqui, que era para eles expulsarem todos da terra deles, eles não expulsaram e continuaram convivendo com eles. Aí eu pergunto, irmã, é verdade que a gente faz isso, a gente expulsa, nós expulsamos os ídolos da nossa vida?
A gente expulsa realmente? Eu queria deixar essa pergunta com os irmãos para que quando a gente fosse caminhando, a gente fosse entendendo se a gente está expulsando esses ídolos, se não for dos nossos joelhos, que a gente não se prostra diante deles, se a gente está expulsando eles da nossa mente, da concepção, da nossa... É muito fácil a gente expulsar do nosso coração o catolicismo romano, porque ele se prostra diante de ídolos, não é? Mas as outras religiões que se dizem evangélicas, elas não se prostram diante de uma imagem, mas elas se prostram diante de conceitos diferentes da palavra de Deus, doutrinas ensinadas não por Deus, e eles se prostram diante dessas doutrinas, e a gente considera como sendo irmãos. E a gente escuta, na hora que a gente está lavando a nossa louça de manhã, lá na pia, a gente escuta a mensagem de irmãos adventistas. Irmãs, a gente tem que saber que o que ele, olha, testemunho de Jeová, adventista, espírita, católico, esse evangelicalismo que está aí, que adora, olha, esse mesmo que eu estou falando da Ellen G. White, só por causa dele, tem o Joseph Smith, tem vários outros, tem o Papa, tem também na igreja evangélica, nós vamos chegar lá. Mas eu queria já, desde já, botar na nossa mente que o que eu estou falando não está distante de nós, porque é uma igreja que na frente da igreja está a foto do pastor e da pastora, para que as pessoas idolatrem aquilo ali, porque quando eles vão para lá para dentro, ele usa a palavra de Deus, mas ele não prega a palavra de Deus, e ele vai, no final, já vi imagem de vídeo, que as pessoas vão passando numa procissão no meio de uma igreja enorme, e o pastor e a pastora estão um do lado, outro do outro. Essa pastora aí eu estou falando de forma, como é que se diz? Pejorativa mesmo, que também a gente sabe que isso não existe, e elas ficam botando a mão na cabeça dos fiéis que estão passando no meio daquela fila, para que os ídolos deles toquem neles, para que eles recebam a bênção. Já pensou, irmãs? Aí eu pergunto para as irmãs, isso está longe de nós, a idolatria? A idolatria está longe de nós, irmãs? Eu acredito que não. A gente precisa fazer uma análise e verificar se isso que a gente está vendo. Eu estou só até agora falando que o judaísmo conviveu com a idolatria pagã. Logo depois a gente vai entrar, deixa eu ver aqui. Aí tem outro exemplo aqui, que é Isaías 44, 14 e 20. Eu acho muito interessante. Muitos profetas advertiram o povo sobre a idolatria, muitos. Isaías tem um texto que esse texto eu acho muito interessante. Falou muito comigo logo no começo da minha conversão e fala até hoje, né? Ele diz o seguinte, que o homem vai lá no bosque, corta uma árvore, e dessa árvore, ele pega uma parte, faz uma fogueira ou bota na lareira, ele se aquenta, ele se esquenta, ele se aquece com esse pedaço de madeira. Ele vai, pega outra parte e bota num forno, num fogão a lenha ou numa fogueira para fazer comida, faz carne, pão, e ele se alimenta com aquele alimento que foi feito naquele pedaço de madeira. No outro pedaço de madeira, ele prepara um ídolo, e ele se prostra diante desse ídolo. O ídolo, na verdade, ele é inútil, ele não tem poder nem para o bem, nem para o mal. Mas eles se prostram diante deles. Aí eu queria que as irmãs pensassem comigo sobre isso. Eu vou deixar esse pensamento para nós, eu vou fechar aqui, tá certo? Eu vou deixar esse pensamento para nós, que é, esses ídolos, a gente não tem um pedaço de madeira na nossa casa feito um ídolo, é verdade. Mas a gente tem que verificar se nós não estamos não participando dessas igrejas, não participando dessa idolatria que está acontecendo aí, mas a gente está acreditando que eles são irmãos, que eles creem no Deus que a gente crê. Eles creem no Deus que abomina, que odeia a idolatria. Então, a gente precisa tomar uma posição, porque idolatria e feitiçaria são dois pecados que estão longe de nós, mas eles não estão. Assim como a bebida e a comida e aquelas coisas que eu falei, que a gente pode achar que, como cristãs, esse pecado está longe, porque a gente tem que não só não pecar, como a gente tem que não ser cúmplice das obras das trevas. Então, eu sei que nós não vamos numa procissão lá no Círio de Nazaré de Belém, tudo bem? Não. Nenhuma de nós vai. Mas será que nós não achamos que são irmãos a pregação de pastores que creem, que não creem como o Deus da gente disse que era para ser crente? Então, é isso que eu queria que as irmãs pensassem sobre isso, tá certo?
a gente viu a idolatria, que é prostrar-se diante de ídolos, a gente viu que o judaísmo conviveu com a idolatria pagã, e agora nós vamos, a partir da sexta que vem, verificar que o cristianismo também teve um inimigo ferrenho e muito idólatra. E esse inimigo foi... Aí a gente vai ficar para a semana que vem para verificar, desde quando ele nasceu, o cristianismo, quando nasceu, no berço dele, foi no meio do paganismo, tanto do paganismo que já acontecia no judaísmo, que acontecia no meio dos povos que rodeavam os judeus, mas nós vamos verificar que o paganismo, que o cristianismo enfrentou, esse é sutil. Satanás viu que, daquele jeito, o judaísmo... Alguns judeus continuavam firmes sem querer se prostrar. Ele deve ter pensado assim, agora eu vou mandar um tipo de paganismo, um tipo de idolatria, que eles vão cair. Então, é nesse tipo de idolatria que nós vamos entrar sexta que vem para verificar se nós estamos realmente afastadas disso, tanto fisicamente no nosso coração, como se na nossa mente nós estamos considerando que essas pessoas são idólatras e são pagãs, do mesmo jeito daqueles que conviveu no Velho Testamento. Tá bom? Então, eu queria que as irmãs... eu vou fazer uma oração breve e as irmãs que abrissem o microfone e tivessem alguma dúvida podem falar, tá bem? Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por este momento que nós passamos juntas, Senhor, e te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos orienta e nos ilumina para que nós possamos, Senhor, não cair nesse pecado de idolatria, Senhor. No nome de Jesus, amém. E aí, entenderam o que eu tentei passar? Eu entendi.